Acabei de enterrar a minha irmã, que tirou a vida dela por conta desses joguinhos do tigrinho. Ela entrou em depressão, né? E aí acabou fazendo isso com a própria vida dela. Ela deixou um bebezinho. Vem aqui, nenenzinho. Aqui, ó. Ela acabou deixando esse bebezinho aqui, de 3 aninhos, que desde a hora que eu cheguei, ele tá perguntando pela mamãe dele. Que é a mamãe dele, que hora que a mamãe dele veio. E ele só tinha a minha irmã, né? Porque o pai dele, quando minha irmã estava grávida, eles moravam juntos e tudo, ele teve um acidente e acabou falecendo. Mas, assim, ele deixou casa, carro, né, as coisas. Minha irmã ainda conseguiu um benefício, entendeu? Quando o pai do bebezinho chegou a falecer. Mas o que aconteceu? Por conta desses jogos, ela se entrou em muitos empréstimos e aí o salário, esse dinheiro dele está comprometido até não sei quantos anos. Né? Foi muito dinheiro. Vendeu a casa, passou a morar de aluguel. E, assim, eu perguntava pra ela, né, por que saiu de lá e tá morando de aluguel. Ela, não, porque eu aluguei lá pra morar nessa outra e tal, porque eu abusei, sabe? Mas ela nunca abriu o jogo, assim, pra gente, entendeu? Chegou a me pedir alguns valores e eu sempre emprestei pra ela, né? E depois ela começou a me evitar, porque ela me pediu esses valores, estava com vergonha, pegou com a minha outra irmã, pegou com a minha mãe, pegou com o meu irmão. Com todo mundo, assim, que ela teve a oportunidade de pegar dinheiro, ela pegou, né? E aí ela perdeu tudo, se endividou e se viu ali em uma situação sem saída e acabou entrando em depressão. E ontem, né, ontem à noite, ela deixou o neném lá na minha mãe e abraçou o bebê, porque lá na casa da minha mãe tem uma câmera, né, então a gente tem os registros dos últimos momentos dela. E ela abraçava tanto esse bebezinho que você está vendo aqui, beijava, chorava. E minha mãe, né, perguntou: minha filha, o que tu tem? Por que tu tá assim? Ela disse: mãe, eu dou tanto amor pelo meu filho, mas tanto amor, me dá vontade de chorar. E ela já sabendo o que ela ia fazer, entendeu? E ela disse pra minha mãe que ia deixar o neném lá porque de manhã cedo ela tinha que ir num compromisso, mas que meio-dia ela voltava. E o compromisso dela era ir pra nunca mais voltar. E depois a gente descobriu, né? A gente foi até a casa dela. Quando chegou lá, eram outras pessoas que estavam morando. As pessoas disseram que ela tinha vendido para eles. E a gente começou a ir atrás, assim, para saber o motivo. E foi onde as peças foram se encaixando. Ela deixou o celular dela desbloqueado, né? No celular dela estava desbloqueado. E a gente viu lá os comprovantes que as pessoas mandavam dinheiro para ela. Muita gente xingando ela por conta das dívidas, os agiota ameaçando, entendeu? E aquela bola de neve toda. E ela acabou fazendo isso com a própria vida dela. Eu queria dizer aqui para vocês, gente, se vocês jogam, para, tá? Se vocês têm algum familiar que estão nessa situação, pelo amor de Deus, ajude. Eles precisam muito, muito de ajuda, entendeu? Vocês não têm noção. Porque quando eles estão ali dentro, é pior do que uma droga, entendeu? É pior, muito pior. Ela se afunda muito rápido, a dívida cresce muito rápido, porque o jogo ali ele é 24 horas, ele não para. Então eles querem estar sempre, entendeu? Sempre que aparece 10, 15, 50, 100, 200, eles estão colocando no jogo, estão colocando, estão perdendo. E aí acontece que eles perdem bastante, né? Tentam se sair, não conseguem, se endivida. Quando tem algo, eles vendem mesmo, que foi o caso da minha irmã, perdeu tudo, né? E agora fica o sofrimento aqui. A tristeza, a dor, entendeu? Porque a gente não tinha noção, porque assim, quando uma pessoa é dependente, né, de algum tipo de droga ali, você vai lá, leva ela, né, numa casa de apoio ali, sei lá como é que chama, e você vê, porque é visível, né, quando a pessoa começa a usar droga. Mas a pessoa que está dentro desse jogo, não tem como, entendeu? Assim, a maioria das pessoas não entende a gravidade, mas é muito grave. Esses jogos aqui, gente, ele é a doença do século. Acredite, todas as pessoas que estão envolvidas nesses jogos, elas precisam de ajuda, elas mesmas, se verem esse vídeo, elas sabem que elas estão doentes, que elas precisam sair. Eu tenho certeza que elas têm vontade, mas não conseguem, porque todo centavo que pega, elas querem colocar ali no jogo. Pelo amor de Deus, gente, conversa com alguém, entendeu? Explica a situação. Se vocês estão metidos nesse jogo, já estão endividados, procurar ajuda de algum familiar, conta a situação, tenta pagar as dívidas, entendeu? Mas não se entre mais, para vocês não virem recair como a minha irmã caiu, né? Entrar em uma depressão e acabar fazendo o que ela fez, entendeu? Porque se não fosse esse jogo na vida da minha irmã, hoje ela estaria aqui, ela ia criar o filhinho dela, porque ela era uma mulher guerreira, uma mulher do bem, uma mulher humilde, uma mãe maravilhosa, entendeu? Ela sempre gostou de ajudar. E a história dela hoje foi essa. Me dói tanto, gente, é tão triste. Ver o bebezinho dela perguntando por ela, que hora que ela vai chegar.
Me dizendo que quer o mamar dele, né? Que é a mamadeirinha. Eu falei que ia fazer. Ele disse, não, minha mamãe que vai fazer, porque ela me bota no colo e me dá na minha boquinha. Entendeu? Então, corta o coração, sabe, gente? Porque eu também sei que foi tão horrível pra ela, sabe? Porque essa criança é o amor da vida dela. Ela amava muito, muito, mas infelizmente ela precisou de uma ajuda, né? E ela teve vergonha de contar o que tinha acontecido. Ela se viu em uma situação desesperadora e a única solução que ela viu foi essa, de tirar a vida dela, para tentar resolver a situação. Porque ela deixou uma carta. E nessa carta ela disse que já estava devendo mais de 500 mil e que ela não ia conseguir esses 500 mil e nenhum de nós da família ia conseguir esses 500 mil para quitar a dívida. Então ela disse que antes de alguém chegar para tirar a vida dela, porque ela já sabia que alguém ia tirar a vida dela, ela mesma resolveu fazer isso. Pediu desculpa porque não conseguiu deixar nada pro filho dela, mas implorou para que a gente cuidasse, para que a gente, né, sempre amasse ele, assim, retribuísse. Toda vez que a gente fosse chorar pela ausência, pela dor da perda dela, a gente retribuísse amor pro filho dela. E, gente, é isso que eu vou falar para vocês, desabafar a minha dor de ter perdido a minha irmã, né? Por conta desse jogo, ele destruiu mais uma família. A minha mãe, nesse momento, minha mãe tá internada, sabe? A minha mãe tá internada, passando muito mal por conta do que aconteceu. A gente, todo mundo, sabe, gente? Estamos muito mal com a situação. Se eu pudesse, sabe? Se eu tivesse poder de destruir esses jogos todos pra que ninguém se entrasse. Porque as pessoas falam assim, ah, mas entra porque quer e tal, todo mundo é de maior. Sim, gente, entra porque quer, mas quando pensa que não, já tá lá dentro, entendeu? Já tá viciado ali. E para todo problema é necessário uma ajuda. Então as pessoas hoje, elas se trancam demais. Não tenham vergonha de desabafar o problema de vocês. Se vocês se sentem em uma situação que vocês não têm força suficiente para sair, conversa com alguém. Ah, mas eu tô com muita dívida, eu tô com vergonha do meu marido, da minha mãe, da minha irmã, de alguém saber e brigar e me criticar.